Olá, sejam bem-vindos a mais um Contrassenso, desta vez feito à distância, mas nem por isso os nossos comentadores dizem não à chamada. Paulo Reis Mourão está então connosco, que lembro que é professor da Universidade do Minho, e também Anabela Oliveira, professora na UTAD. A convidada de hoje é Laurentina Teixeira, é diretora do ACES Alto Tâmega e Barroso. Agradeço desde já a disponibilidade para estar aqui connosco e começo precisamente por si, para tentar perceber também um bocadinho, primeiro, quem é a Laurentina Teixeira e depois para nos falar também um bocadinho do seu percurso. Muito bem, obrigada. Eu, antes de mais, gostaria de agradecer o convite de poder participar nestes vossos programas e ter sido convidada para poder partilhar convosco algumas daquilo que são o que tem sido o meu percurso, quer pessoal, quer profissional, não é? E portanto, para mim é uma honra estar aqui e por isso agradeço desde já. E então, começando por dizer quem é que eu sou. Eu sou Laurentina Santa, Teixeira é o apêndice, como eu costumo dizer, portanto o meu nome de guerra é Laurentina Santa, nasci em Vila Pouca da Guiar e sempre vivi em Vila Pouca da Guiar. Tive bastantes percursos, fui fazendo os meus percursos, mas sempre voltava à casa, a Vila Pouca da Guiar. Entretanto, eu, para falar um bocadinho, tenho 58 anos, ou melhor, ainda não são, mas vão ser. Deus quiser. 58 anos e, portanto, e sempre residi em Vila Pouca. E eu, para tentar falar um bocadinho do meu percurso, se calhar, para não ser muito maçudo, eu iria começar por fazer o meu percurso académico, falar um pouquinho do meu percurso académico e depois do meu percurso enquanto profissional. Claro que eles não podem separar-se nem eu, porque eles estão interligados, até porque foi mediante aquilo que eu ia fazendo, de acordo com as minhas expectativas, os projetos que eu tinha em mente, que eu senti necessidade de fazer outras formações e ir evoluindo em termos também, quer académicos, quer em termos de formação. Então, eu terminei o curso de enfermagem em dezembro de 84, na escola de Vila Real, na Escola de Enfermagem de Vila Real. Em 92 terminei o curso de especialidade em enfermagem de saúde pública, na altura, que era assim que se designava. Hoje, a enfermagem é o curso de especialização em enfermagem de saúde comunitária. E depois fiz o mestrado em Ciências da Enfermagem no ICBAS, no Porto. Fiz posteriormente um Master em Serviços de Saúde, em Gestão em Serviços de Saúde, na Universidade da Lusíada, em 2004, e em 2009 fiz um curso, uma formação que era chamada Formação PASS Teams, que era um programa de formação avançada na área da gestão dos conselhos clínicos, da governação clínica, para isto já quando existiam já os agrupamentos de centros de saúde. Portanto, para além desta formação, fui fazendo sempre outra formação a nível profissional, sempre muito relacionada no âmbito da gestão e da qualidade dos cuidados, que eram as áreas que mais me motivavam. Em termos do início das minhas funções, comecei por trabalhar em Vila Pouca da Guiar, quando acabei o curso. Naquela altura estávamos na década de 80, na década em que os centros eram os centros de saúde de segunda geração, que era assim que se chamavam, em que tínhamos o mesmo, já tinha havido a integração dos serviços médico-sociais com os de saúde pública e, portanto, o centro de saúde tinha as valências em termos da saúde pública, nomeadamente o acompanhamento às grávidas, às
crianças, às mulheres. Estávamos, como sabem, o planeamento familiar surge na década de 70, portanto estávamos no início da promoção do planeamento familiar e, portanto, ao mesmo tempo, quando eu iniciei funções, também abriu o internamento, porque o Centro de Saúde de Vila Pouca tinha, para além disto, não é, e os cuidados de base que eram feitos, cuidados personalizados, os cuidados médicos e da enfermagem, tínhamos então o serviço de internamento e serviço de urgência, nas 24 horas. No primeiro ano em que lá trabalhei, no primeiro até um ano e meio, portanto, nós íamos rodando pelos vários serviços e eu tive a oportunidade de ir por todos os serviços. E como todos nós, quando terminamos o curso, estamos muito focados e muito virados para o serviço de urgência, para os internamentos e, portanto, eu optei na altura para ir, depois de termos passado por essa fase, começou-se a tentar encontrar, a fazer uma equipa que pudesse ficar no internamento e na urgência e a outra para os cuidados, para os outros cuidados básicos. E então eu acabei nessa altura por ficar no internamento, mas depois, entretanto, engravidei, tive a minha filha. E quando fui trabalhar, achei que não era um horário adequado para eu poder amamentá-la e estar mais disponível para ela. E então optei por ficar na parte que na altura se chamava ambulatório do Centro de Saúde. E por isso eu comecei, já lá tinha passado, já tinha conhecido e já sabia o que é que se fazia, mas disse, já que eu vou ter que ficar aqui, então eu vou querer fazer algo que me motive e que me faça sentido eu continuar a fazer estas coisas. E então nós tínhamos extensões de saúde e havia uma extensão de saúde que era em Campo de Jales, que era uma zona rural onde tinham as minas e que eram pessoas onde tinham muitas necessidades de saúde, havia muitos problemas de saúde relacionados com o álcool e com todas as agravantes que daí possam advir. E, portanto, nós íamos lá semanalmente, cada enfermeiro ia a essa extensão. E eu achei que, a partir dali, de facto, se calhar faria sentido e era muito mais benéfico, quer para os utentes, quer para nós, enquanto profissionais, podermos ficar lá e dar continuidade ao trabalho que havia muito ali para fazer. Pronto, e então eu pedi para ficar lá, em Campo de Jales, e portanto eu costumo dizer que ali foi a minha escolinha, porque foi ali que eu de facto comecei a ver noutra perspectiva aquilo que se podia fazer a nível da comunidade. Pronto, e no fundo já na altura ainda não se falava do enfermeiro de família e eu já achava que eu gostaria de poder implementar o enfermeiro de família porque era aquilo que eu achava que era para aquela população. Depois também era coincidente que tínhamos lá 3 médicos que eram homens, o que isto trazia mais dificuldade, por exemplo, no âmbito do planeamento familiar. Então tivemos que definir uma estratégia de maneira a que as mulheres pudessem aceder às consultas. Mas depois barrávamos aqui com um problema, que eram os maridos que não queriam que elas fossem a essas consultas. E então a nossa estratégia passou por dizer que todas as mulheres, antes de irem à consulta médica, teriam que passar pela consulta da enfermagem. E, entretanto, os homens depois até começavam a refilar, a dizer, mas porquê é que elas vão e eu também não posso ir? E dizia-lhe o administrativo, que também era o homem, porque ela tem que ir, porque tem outras coisas para fazer, e pronto, tem uma consulta específica para fazer, e vocês também irão, se o médico entender que devem ir. Pronto, e então nós, para não estarmos a limitar na idade, por exemplo, de que só podiam ir as mulheres daquela idade, que era a idade fértil, que a nós nos interessava, nós abrangíamos toda a gente.
E ainda bem que abrangemos toda a gente. Porquê? Porque encontramos coisas que não era pensável acontecer. Mulheres com hemorragias há anos, com situações muito complexas. Depois elas não queriam e não aceitavam muito bem fazer o exame ginecológico. Pronto, eu tinha que promover, dizer, era eu que o fazia, de maneira a que elas se sentissem mais à vontade. Depois, entretanto, se eu visse que havia ali algum aspecto que não era normal, eu chamaria ao médico, senão eu própria fazia a citologia e descobrimos ali muitas coisas, desde miomas, desde cânceres do ovário, ou seja, ainda bem que nós fizemos isso. E eu achei que aquilo fazia sentido, que era aquilo que eu queria se fazer. Para além disto, eu também era responsável pela saúde escolar e também fazia a saúde escolar e coordenadora do Núcleo de Educação para a Saúde, pronto, em que eu mobilizava todos os profissionais a participar em atividades que pudessem chegar à população em termos de saúde. Lembro-me que uma das atividades que realmente eram sempre muito bem sucedidas era a Semana da Europa contra o Cancro, em que nós todos trabalhávamos e todos os profissionais trabalhavam e participavam. Eu tinha como coordenadora a responsabilidade de elaborar um programa e dizer para quem é que se dirige este ano, e depois assim ia envolvendo todas as pessoas e todas elas participavam. E portanto isto foi muito importante para mim. E foi aí que eu decidi, é isto que eu quero ser, mas para poder fazer isto ainda melhor, eu tenho que fazer uma especialidade. E foi então que eu escolhi a minha especialidade em enfermagem de saúde pública. Depois fui fazer a especialidade, quando regressei novamente, fui novamente para o centro de saúde e no centro de saúde comecei, como era já especialista, e fiquei um bocadinho impressionada com aquilo que aprendi no curso e coisas que se falavam, que na altura ainda se morria muita gente com tétano. E eu disse, como é possível? E então, junto com o médico de saúde pública que estava lá, eu sugeri que nós fizéssemos um estudo, um trabalho, não é? E implementássemos a vacinação dos adultos contra o tétano. Porquê? Porque eram pessoas que trabalhavam a nível rural, sujeitos a cada vez a ter mais... Isso foi bem aceito, isso foi bem aceito pela população quando implementaram essa vacinação. Sim. Não estavam vacinados. Foi muito bem aceita. Nós íamos pelas aldeias, fomos a todas as aldeias, reuníamos em parceria com as escolas, envolvemos as escolas, era nas escolas que nós reuníamos e que aproveitávamos, falávamos com as pessoas, falávamos da importância da vacinação, falávamos depois, acabávamos sempre também por fazer outras coisas para que eles pudessem ir, não é? Nomeadamente medir a tensão arterial, ver a glicémia, encontramos muitas pessoas que eram diabéticas e não sabiam e diziam que sentiam mal, que às vezes desmaiavam, que não sabiam, e não faziam ideia do que era. Isso permitiu-nos fazer um diagnóstico da situação muito mais próxima do cidadão, que era isso que se pretendia. E fomos vacinando as pessoas. Nós íamos primeiro prepará-las e depois agendávamos a vacinação. E posso-vos dizer que foi um trabalho muito interessante e muito gratificante para mim. Eu cheguei a ter que ir, lembro-me que fui a uma aldeia que era Ribeirinha, que tinha muito poucas pessoas, e um dia eu fui lá, tinha combinado com o professor que ia lá, tinha avisado toda, que ele era responsável por avisar toda a população, que eu àquelas horas ia lá fazer a vacinação. E eu cheguei lá e não vi ninguém na aldeia. E eu fiquei preocupada, escola, andei pela aldeia, bati porta em porta, ninguém me atendia. Eu disse, mas que se passa? E de repente vejo duas crianças que vinham e eu perguntei-lhes, olha, o que é feito das pessoas aqui da aldeia? E eles disseram, estão todas ali a apanhar batatas para o senhor António. Agora já não me lembro do nome, porque como eram todos e então todos iam.
E eu disse, e agora? Mas eu agora não vou para trás com a vacina. Ora, então levas para onde é que é o terreno do senhor? E então ele lá foi comigo, levou-me a ver o terreno e eu consegui, de facto, falar com as pessoas e pedir-lhes, porque estava para lhes dar a vacina, para que eles viessem tomar a vacina. Pronto, eles lá tiveram que desinfetar bem o braço e não sei o quê. Acabei por lhes dar a vacina, bem satisfeita, porque vacinei a população toda. Pronto, isto tudo só para dizer o quanto para mim me fazia sentido este trabalho. E, portanto, era isto que eu queria fazer para a minha vida toda, eu achava. E só para passarmos aqui um bocadinho à frente, como é que chega a diretora do ACES? Era isso que eu ia dizer. Como eu depois, entretanto, eu depois disto, havia um concurso para enfermeiro-chefe e que eu não queria ser enfermeiro-chefe, de todo, não me tinha passado isso pela cabeça, mas achei que, como era interessante, porque ia haver uma discussão curricular, com uma prova de conhecimentos, e eu achei que ia lá só para ver como é que aquilo era. Eu, de facto, era das mais novas, e o certo é que eu apanhei a vaga. E apanhei a vaga precisamente porque na discussão eles perguntaram-me uma coisa que era, se você fosse enfermeira-chefe, o que é que gostaria de fazer? E eu disse, implementava um enfermeiro de família. E depois, quando eu vi que apanhei, eu disse logo que não queria que não ia ocupar a vaga, porque eu tinha acabado de comprar casa em frente ao centro de saúde e estava grávida do meu segundo filho. E, portanto, não estava nas minhas expectativas sair dali, até porque eu já tinha organizado ali a minha vida. E ela disse, mas então diga-me como é que era a presidente de júri, como é que você consegue, acha que em Vila Pouca, ficando lá, consegue implementar um enfermeiro de família? E eu disse, pois, se calhar não. E diz ela, então, mas como enfermeira-chefe pode consegui-lo. E foi isso que me fez ir para Santa Marta. Fui trabalhar para Santa Marta de Penaguião como enfermeira-chefe e estive lá desde 93, em agosto de 93, e entretanto em 96 fui convidada para ir para a sub-região de saúde de Vila Real para abrirmos o gabinete de saúde pública, na altura. Depois, em 99, a enfermeira diretora reforma-se e eu fico lá pronto, para além de já ser assessora, porque quando eu fui para o gabinete de saúde pública, fui também para a assessora dos serviços de saúde, em que eu tinha a responsabilidade da gestão de vários programas, nomeadamente a saúde escolar, a vacinação, entre outros, todos relacionados com a saúde pública. Eu fiquei também com funções de enfermeira diretora, enquanto enfermeira, porque se aposentou. Depois fizemos concurso a enfermeira supervisora, eu fiquei como supervisora e fiquei lá na sub-região como enfermeira supervisora, responsável pela área dos centros de saúde mais da zona norte, que são os deste ACES, que pertencem a este agrupamento, e fiquei até 2009. Em 2009 surgem então os agrupamentos de centros de saúde, acabam as sub-regiões e surge o agrupamento de centros de saúde. E foi quando vim para o agrupamento dos centros de saúde que eu, por acaso, até foi interessante porque eu tinha que vir apresentar no dia 1 de abril e eu vim previamente dizer ao então diretor executivo, que na altura era o diretor executivo, que era aqui de Chaves, o doutor Nuno Vaz, que é agora o presidente da Câmara, e eu fui-lhe dizer que eu tinha que apresentar no dia 1, mas eu não queria vir dia 1 e eu não vinha dia 1, porque dia 1 é dia de enganos e eu não quero vir para Chaves enganada. E ele então achou piada e disse-me, pronto, então venha dia 2. E eu, claro, porque o dia 1 não venho. E iniciei aqui então as minhas funções no dia 2 de maio. Depois integrei o Conselho Clínico de Saúde do agrupamento, que eram os órgãos do ACES, não é? Tinha a direção executiva, que era constituída tínhamos a direção executiva, que é constituída pelo diretor executivo,
e pelo depois o Conselho Clínico de Saúde, onde eu era vogal de enfermagem. Depois tive, como é que eu cheguei depois, fui fazendo os meus percursos todos e passei por muitas outras situações, integrei a Ordem dos Enfermeiros, no primeiro e segundo mandatos da Ordem dos Enfermeiros, como presidente da Comissão de Especialidade de Enfermagem Comunitária e que por inerência fazia parte do Conselho Nacional de Enfermagem. Conselho de Enfermagem Nacional, e participei em vários grupos de trabalho na Ordem, representei a Ordem em vários grupos, nomeadamente acompanhei a reforma dos cuidados de saúde primários, e nessa reforma dos cuidados de saúde primários, portanto, eu fui indicada pela Ordem dos Enfermeiros para participar na segunda conferência interministerial em Munique, sobre a enfermagem de família com a delegação oficial portuguesa. E, portanto, a partir daí fiz todo o meu trabalho da Ordem, era muito direcionado também para além das questões mais amplas da especialidade comunitária, mas centrar-nos também no enfermeiro de família. Deixa-me só ver aqui, para ver se conseguimos também terminar aqui esta parte. Se aqui algum dos nossos comentadores, Paulo Reis Mourão, Anabela Oliveira, tem alguma questão a colocar-lhe, tendo em conta este enorme currículo que já nos tem vindo aqui a dizer, se tem alguma pergunta a colocar. Bem, desde já é com imenso gosto que nós temos a doutora Laurentina Teixeira, a enfermeira Laurentina Teixeira connosco. Laurentina Santa. Laurentina Santa, e portanto, com esta riqueza de percurso, de facto, acho que tínhamos aqui motivos para repetir o convite, quem sabe, noutros momentos, para completar com estas histórias ilustrativas de como é importante a saúde para o desenvolvimento comunitário. Aliás, eu só teria uma pequenina questão, e depois a Anabela complementará também, então depois a Laurentina fará o favor de nos responder nesta fase, que passa por, falou muito bem, de ter experiências com utentes que de facto começavam com o problema do álcool, que começavam por ser auscultados em termos de saúde reprodutiva e afetiva, e a partir daí eram detectados outros problemas individuais, comunitários, societais. E a minha pergunta era, 20 ou 30 anos depois, nós ainda continuamos com problemas muito próximos. E, portanto, o que é que se está a fazer no terreno para trabalhar com o álcool, com as aditividades neste momento, mas também com outro tipo de problemas aos quais hoje estamos muito mais atentos e que é importante também olhar para os sinais secundários ou terciários, nomeadamente as depressões, nomeadamente os isolamentos, nomeadamente as vítimas ou as vitimizações de violência doméstica ou comunitária. Portanto, o que é que a SES e, no fundo, a comunidade médica pode fazer para que estes problemas que estão a acontecer possam ser minimizados? Uhum. É assim, o nosso ACES aqui, desculpem eu falar em siglas, já ACES é Agrupamento dos Centros de Saúde, do Alto Tâmega e Barroso, somos um dos ACES, de facto, onde temos a nossa primeira causa no planeamento, no diagnóstico de situação, para fazermos o plano local, é com base num diagnóstico, e de facto nós somos o ACES que tem a taxa mais elevada em termos das doenças crónicas do fígado e cirroses hepáticas. Portanto, ou seja, isto também tem a ver um bocado com a realidade própria, que por mais promoção da saúde que nós possamos fazer, no sentido de que as pessoas
pessoas vejam os malefícios que o álcool traz, o certo é que não é muito fácil mudar comportamentos de pessoas que sempre tiveram hábitos e que não é agora que vão deixar de os ter. E por isso, daí que temos sempre, esta é uma das nossas primeiras, o nosso primeiro problema no plano de ação é dirigido a esse grupo. Temos, por exemplo, muitas situações, também somos um dos ACES com maiores casos de hepatites víricas, não é? E que também estão muito relacionados com, não tanto com o álcool, mas mais com outras drogas e com outras situações e de medicamentos e dessas coisas assim, e por isso esta é uma área que de facto nos faz todo o sentido e nós continuamos desde que eu comecei e desde o primeiro diagnóstico de saúde que foi feito em 92, que em 2002 que isto se verificou e, portanto, nós continuamos muito atentas a esta situação e temos desenvolvido trabalhos, mesmo em termos de alguns trabalhos junto do centro hospitalar, para que possamos ter aqui uma relação de mais proximidade em termos da referenciação e nesse aspecto não temos problemas, porque o Serviço de Hepatologia tem respondido celeremente a todas as situações e portanto, estamos agora. Claro que temos agora aqui uma inversão, é que de antes eram mais as pessoas pronto, que trabalhavam no campo e agora temos os jovens, e os jovens iniciam o uso do álcool muito cedo e pronto, e acham que apanhar uma bebedeira, como eles dizem, ao fim de semana não faz mal a ninguém, não é? Mas depois do fim de semana vem outra festa, vem outros dias e assim sucessivamente, e isto é preciso trabalhar. Nós temos vários projetos a nível da saúde escolar que começamos com as crianças logo desde pequenas a mostrar-lhes os malefícios e tentar que eles de facto tenham escolhas mais saudáveis, mas depois é aquilo que eles veem, não é? Entre todos e todos juntos nós sabemos o que é que isto pode acontecer. E portanto esperamos que possamos melhorar estes indicadores que de facto quando mexem com comportamentos de saúde não há milagres que se possa fazer, nem a medicina, nem outras coisas, ninguém pode fazer milagres, porque o sucesso do tratamento ou o sucesso de querer travar alguma coisa depende de cada um de nós, não é? Pronto, e é isso que ainda falta um pouco, é de literacia em saúde para muitas dessas pessoas e poderem perceber e ver isto a longo tempo, não é? Porque eles agora são jovens, acham que nada lhes acontece e tudo podem fazer, mas depois com o tempo as coisas, depois vêm as consequências, vêm os problemas e de facto nós gostaríamos de ter uma população mais saudável, até porque temos uma população muito idosa, não é? E os jovens, estávamos a contar com os jovens para que pudessem dar aqui um impulso, não é? E pronto, e enfim, é isso. Professora, tem alguma questão? Sim, eu gostaria, para já dar os parabéns pelo seu percurso e sobretudo pela coragem, que eu acho que é, porque somos da mesma idade, e eu acho que ter a coragem num ambiente adverso de implementar o enfermeiro de família e de ajudar as pessoas e acho que foi um ato de coragem, no fundo, todo um percurso profissional de muita coragem. E gostaria de saber se aqueles primeiros tempos em que as pessoas tinham algumas dúvidas, não é? Portanto, o querer ir ao enfermeiro, o querer ir ao médico, o não querer ir às consultas, os maridos não deixarem as esposas e, portanto, todo esse distanciamento que ainda havia entre a população e o médico, não é? E a abertura perante o enfermeiro, se isso ainda existe, se houve uma evolução,
Como é que foi, que evolução é que existiu entre esses últimos 30 anos, digamos? E assim, houve uma evolução muito favorável, porque hoje em dia as pessoas já não se inibem de ir a um médico, seja um homem, ou seja um enfermeiro homem, porque no início também tínhamos enfermeiros homens e havia pessoas que não queriam ser atendidas por um enfermeiro homem, para, por exemplo, numa consulta de planeamento familiar, e isso hoje em dia não se verifica, as pessoas já estão muito mais abertas relativamente a isso. Aquilo que nós na altura, quando em Santa Marta, nós fizemos lá coisas, já como enfermeira-chefe, depois saindo dali, em que eu tentei implementar então um enfermeiro de família, e foi aí que eu fui fazer o mestrado, para tentar, porque eu queria não só idealizar que cada família tivesse o seu enfermeiro, mas que este enfermeiro fosse um enfermeiro que de facto visse aquela família, não como visse a mãe ou o pai ou a criança, mas visse a família como um todo, maior que a sua soma, e de uma forma sistémica, que estivesse atento a todos os problemas que envolvem a família. E então fui fazer o meu mestrado nesse âmbito, e a minha tese de mestrado foi as práticas, a problemática dos cuidados à família, as práticas dos enfermeiros nos cuidados de saúde primários. E ainda há pouco tempo estávamos a falar com um enfermeiro que trabalhou lá e que ele dizia que nunca se sentiu tão realizado e tão motivado no trabalho como quando esteve lá naquela época, porque de facto nós fazíamos aquilo que de facto eu acho que era como a enfermeira de família devia fazer, que era, por exemplo, nós tínhamos uma situação, acontecia um imprevisto qualquer, pronto, alguém morreu de acidente e não sei o quê. O enfermeiro ia apoiar no luto essas pessoas, principalmente quando eram situações muito críticas. Por exemplo, nós tínhamos pessoas no domicílio que, entretanto, estavam a ser acompanhadas e morriam. Passado uma semana, o enfermeiro ia lá e lembro-me uma senhora que dizia assim: senhora enfermeira, então, mas a minha mãe já faleceu a semana passada. E diz ela: sim, eu sei, mas eu hoje não vim visitar a sua mãe, eu hoje vim visitá-la a si. Portanto, ou seja, eram estas coisas que, e eu já na altura, na minha tese de mestrado, eu fui, à medida que ia fazendo, ia estudando, eu ia implementando, ia fazendo este percurso em conjunto, e já tinha desenhado aquilo que devia ser, pronto, que deveria haver uma especialidade em enfermagem de família para que de facto as pessoas pudessem cuidar a família como um sistema e não apenas como um membro, porque assim, sou enfermeiro de família porque tenho o pai, a mãe, a criança e a irmã e mais não sei quanto. Só isto, nós queremos isto relacionado como uma metodologia de trabalho, mas também a concepção de cuidados. Pronto, e eu penso que neste momento, eu acho que, e pronto, e eu costumo dizer que eu já fiz melhor, fazíamos melhor naquela altura do que propriamente agora. Porque agora os enfermeiros são soberbados de muitas coisas para fazer. Pronto, e por vezes acabam por se esquecer da essência daquilo que eles são, que deveriam fazer, não é? E não têm tempo para estes pequenos pormenores. Nós tínhamos um senhor lá que, por exemplo, um dia chegou, foi ao centro de saúde para ir ser atendido pelo enfermeiro. O enfermeiro telefonou a dizer que se tinha sentido mal e que ia chegar atrasado. E ele então foi outra colega atendê-la, os utentes, para não estarem à espera. E o senhor chamaram-no e ele disse: eu prefiro esperar pelo enfermeiro. E, entretanto, o enfermeiro mais tarde disse que afinal não pôde ir trabalhar e que, portanto, que já não ia. E eu disse: pronto, olha, o enfermeiro ele não pode vir, tem que ir atender as pessoas que estão ainda ali agendadas. E então a enfermeira foi lá e disse: pronto, pode então entrar, porque o enfermeiro hoje já não vem. E ele disse: pronto, então desculpe, mas olha, então bem calma, não é urgente. Então sabe o que é que ele queria? E ela disse: mas eu posso resolver, se eu estou aqui eu posso resolver, eu faço o mesmo que ele faz. E diz ele: não, senhora enfermeira, desculpa, eu venho cá depois, sabe porquê? É que recebi uma carta do meu filho e como eu não sei ler, eu queria... Pronto, ou seja, até para isto é preciso... Relação de confiança. Pronto, e hoje eu não vejo os enfermeiros com tempo para fazer isto.
Fala-se muito no enfermeiro de família, já há enfermeiros com a especialidade de enfermagem de família e, pronto, em termos de práticas, se calhar, eu costumo sempre dizer, eu já na altura fazíamos isto e pronto, mas consegui mesmo assim levar e implementar aqui, temos o enfermeiro de família implementado em todas as unidades, em todos os centros de saúde, nas unidades de cuidados de saúde primários e portanto, temos alguns por área geográfica em que as famílias, porque nós temos o Alto Tâmega e Barroso, como sabem, tem uma dispersão enorme, porque são 3.000 km², não é? Numa extensão enorme, mas com pouca gente, porque residentes, por exemplo, de acordo com os censos de 2021, temos 84.000 e poucos, portanto, ou seja, acaba por ser muito difícil tê-los todos, e então só era possível trabalhar com um enfermeiro de família se fosse uma área geográfica, porque não podia ir, porque a ideia é que o enfermeiro de família possa acompanhar os utentes também quando precisam de cuidados no domicílio, não tenha que lá ir outro, porque o enfermeiro de família não pode ir. E então, para conciliar o trabalho que tem que fazer dentro com o trabalho que tem que fazer fora, tem que ser por área geográfica. Noutros, onde as áreas já são não são tão distantes, estão portanto, o mesmo grupo de famílias que pertencem a um médico, pertencem também a um enfermeiro. Claro que isto facilita a articulação entre eles, em termos de planeamento para aqueles utentes, mas dificulta depois a continuidade em todos os cuidados da parte do enfermeiro de família. Mas ainda há muita gente sem médico de família ou sem enfermeiro de família. É uma realidade que existe hoje. Como? Não percebi. Ainda hoje há muita gente que está sem médico de família ou sem enfermeiro de família. Isso é uma realidade, infelizmente. Sim, ainda existem. No nosso ACES nós não temos, felizmente todos têm médico de família e enfermeiro de família. Ou melhor, todos têm médico e todos têm enfermeiro de família. Porque eu costumo dizer, médico de família é aquele médico que pega naquelas famílias e lhes dá continuidade ao longo de algum tempo, pelo menos um tempo que dê para conhecer bem o contexto em que as pessoas vivem assim. E aquilo que tem acontecido é que os médicos que nós temos estão a atingir a idade da reforma, estão-se a reformar e estão a ser colocados novos médicos. Por exemplo, ainda agora, a semana passada, foram colocados 11 médicos aqui no centro de saúde. Só que esses 11 médicos vêm substituir outros que cá estiveram, foram colocados cá em setembro e que já vão embora para virem estes. E depois estes vão de estar aqui e vão de vir outros. Porquê? Os utentes têm médico. Agora, não têm médico de família, porque eu não chamo isto, não considero que isto seja um médico de família, andarem sempre. E isto para o utente é muito mau, porque o utente sente que, eu este ano já mudei de médico 2 ou 3 vezes, e realmente isto não é nada bom. Pronto, mas pelo menos é assim, pelo menos há médicos. As pessoas têm acesso aos cuidados de saúde, o que já é muito bom, não é? Muito bem, isto de facto, as histórias que nos têm trazido aqui são muito interessantes e tínhamos aqui, precisávamos pelo menos 2 ou 3 programas para poder falar delas todas. Eu vou passar já para outro tema, porque senão depois ficamos sem tempo. Vou começar pelo professor Paulo Reis Mourão, e ainda vai aqui um bocadinho ao encontro do tema da saúde, e porque estamos também próximos de novas eleições. Há aqui a intenção do governo levantar o isolamento daqueles que estão infectados ou têm que estar isolados porque estiveram em contato com alguém com Covid-19, dessas pessoas poderem ir votar nesse dia. O que é que acha dessa intenção? Bem, é curioso que no último programa eu tinha inclusive feito essa pergunta à Anabela, se ela conhecia já as medidas que
podemos estaria a desenhar e algumas já vão sendo conhecidas, e eu estou certo que nos próximos tempos, até em função da evolução da pandemia e dos números da pandemia, também teremos alguns ajustamentos. Obviamente, houve desde o início a preocupação de todos, quando incluo todos, incluo mesmo todos nós, cidadãos responsáveis, eleitores, questionamos, primeiro, se estaremos em condições de votar, condições sobretudo físicas e sanitárias, e se essas condições podem ser garantidas no ato e no percurso. Isso tudo, apesar de já termos tido a experiência de há um ano, das eleições para o Presidente da República e das eleições das autarquias, obviamente também se colocava esta questão que todos nós percebemos, neste momento, ainda a pandemia está longe de ser ultrapassada. Agora, continuam a sobrar diversas interrogações e reticências que eu creio que deveriam ser definidas quanto antes. Desde logo porque pode acontecer tão simplesmente que alguém chegue ao dia e tenha recebido a informação de que é um caso positivo com Covid no dia anterior ou 2 dias antes. E essas pessoas, obviamente, têm uma resposta, ou não vão votar, e isto vai aumentar significativamente a abstenção, ou então, elas, não sabendo em condições vão votar, das duas uma, ou vão encher alguma linha de informação ao cidadão e ao eleitor da Comissão Nacional de Eleições do dia, ou então vão interromper mais uma vez a questão das linhas do SNS Saúde 24. E, portanto, quero parecer que é muito importante que, quanto antes, haja uma definição de todos estes casos, sendo certo que, quando se legisla e quando se cria medidas de contingência, nós não podemos estar a estudar caso a caso e vamos ter que tentar agrupar os casos para dar uma melhor resposta. Já houve vários modelos que foram, entretanto, avançados, como o voto em drive-thru, como a coleta de votos por parte de equipas devidamente higienizadas. Portanto, há vários modelos. Agora, ainda não há uma definição. E neste momento, lá está, os modelos são muito interessantes para todos nós quando estamos a discuti-los academicamente, quando estamos a simulá-los com a oportunidade de realizar simulações. Obviamente, é necessário passar ao terreno e passar a uma definição, porque, inclusive, as pessoas que vão fazer parte das mesas eleitorais e da coleta de votos precisam de saber as precauções, precisam de saber os procedimentos. E eu ainda ontem falava com uma pessoa que vai constituir mesa de voto. Eu sinceramente não sei o que é que vai acontecer. Mas sinceramente rezo para que corra tudo bem. Tirando isso, neste momento é uma grande indefinição. E, portanto, além da democracia e das eleições, que vão decorrer razoavelmente e, obviamente, ordeiramente, mas é importante que haja essa definição. Tanto mais que, e ainda antes de passar a Anabela e a Laurentina, há aqui uma questão que a pandemia também nos trouxe esse aspecto positivo, que é a votação dos eleitores condicionados. Porque antes era muito difícil pegarmos num eleitor, num carrinho de rodas, e colocá-lo a votar. Era muito difícil, inclusive, que um cidadão acamado com intenção de voto exercesse o seu direito de voto. É verdade? Porque eu tenho essa experiência pessoal. E, portanto, era muito difícil, havia todo um procedimento demasiado burocrático e pesado para que o cidadão que estivesse acamado pudesse exercer o seu direito de voto. E, portanto, a pandemia veio mostrar que qualquer um de nós pode chegar ao momento e estar condicionado. E, no entanto, qualquer um de nós continua a ser um cidadão e podemos direito para exercer o seu direito de voto. E, portanto, esperemos que haja uma definição quanto antes, e que o processo democrático e eleitoral decorra com a expectativa e a elevação de todos nós desejamos.
Professora, estava na hora, por exemplo, de avançar de uma vez por todas com o voto eletrónico? Eu? Sim. Sim, eu acho que sim, eu concordo com o Paulo numa coisa, nós já tivemos a experiência das eleições presidenciais e das autárquicas, portanto, já houve tempo, e mais do que tempo, para pensar em medidas, porque sim, porque a pandemia trouxe, portanto, conforme o Paulo disse, essa possibilidade das pessoas condicionadas, portanto, eu acho que já era tempo para definir isso. Hoje foi noticiado que as pessoas que vão pertencer às mesas de voto que têm já a prioridade da vacinação. E haverá, obviamente, a hipótese no dia, na véspera, pessoas que ficam positivas e já não podem exercer, portanto, terá que. Tudo isto já tem que ser definido, porque nós já sabemos há cerca de um mês que esta variante é altamente contagiosa e, portanto, há muitos casos, e tudo isto, quer dizer, já passamos por uma experiência, por duas experiências eleitorais que foram pronto, com altas taxas de abstenção, que nós sabemos que a culpa não é da Covid, não é? Infelizmente, a abstenção não é provocada pela Covid, e isso é outra coisa que, obviamente, nos assusta também num Estado democrático, mas que não seja, obviamente, a pandemia a desculpa para os altos índices de abstenção, mas que efetivamente, para bem da democracia e para que todos possamos exercer esse voto, todas estas questões deviam estar salvaguardadas. E, obviamente, a questão do voto eletrónico já devia estar salvaguardada há muito tempo. Não só o voto antecipado, como se falou, mas do voto eletrónico. Muitos de Não nós há até razão. votam eletronicamente, não é? Nós nas universidades já votamos eletronicamente. Exato, portanto, não há razão para isso já não ter sido feito, porque hoje em dia, tecnologicamente, tudo é possível, exatamente, como o Paulo disse, e pronto, e já tivemos essas experiências e não estamos, quer dizer, não estamos a falar de novidades. Se estivéssemos no primeiro confinamento e na primeira fase da pandemia, tudo bem, nada se justifica, acaba por ser mais uma vez a inércia que é um bocadinho uma característica muito nossa, e não é só nossa, não é? Mas há uma inércia que não é justificável nos tempos em que correm e que provavelmente vai afetar estas eleições. Laurentina Teixeira, enquanto profissional de saúde, o que é que uma decisão destas pode implicar na gestão da saúde pública? Claro que a saúde pública tem aqui um papel muito importante e que tem vindo a fazê-lo e demonstrando ao longo destes 2 anos da pandemia, que é trabalhar com as pessoas os planos de contingência, não é? E tentar passar, pronto, temos uma estratégia de comunicação que passa por tentar dizer às pessoas que de facto é importante terem a segurança. Portanto, o que nós temos que garantir é que há segurança, e essa segurança não é só para os que estão infectados, que possam eventualmente poder ir votar, que também está isso em aberto, mas para todos os que lá vão nós não sabemos, e portanto o que tem que estar cada vez mais garantido, e isso nós temos os técnicos que vão acompanhar esse processo e que vão ter a certeza que tudo está garantido para que não haja nem ajuntamentos de pessoas, e que as pessoas estão todas com a utilização da máscara correta e que, pronto, para que possam e assegurar toda e quando eu falo em segurança estou a falar em tudo, estou a falar desde a limpeza e a desinfecção que tem que ser feita de acordo com à medida que cada um vai entrando e também da parte do uso de proteção
não é, da etiqueta respiratória, que as pessoas, é assim, nós já falamos disto, andamos há 2 anos a falar disto, e é assim, no início isto até resultou, que nós até pensámos, ficámos contentes, assim, olha, ao menos a pandemia trouxe uma mais-valia, a partir de agora as pessoas sabem, estão mais conscientes, aprenderam muito bem, toda a gente tinha o cuidado de andar com a máscara e não sei o quê, porque era o medo, o terror daquilo que estava a acontecer. Entretanto, depois entrou-se naquela fase em que, pronto, as pessoas também se cansaram de estar isoladas, de estarem a ter que se privar dessas coisas e foi, pronto, acompanhado pelas novas variantes de vírus que têm aparecido, não é? E por isso, aquilo que eu acho nestas eleições, de facto, vai haver aqui alguma dificuldade. Está-se a pensar que possa ser feito até previamente, portanto, com horários, e desde que isso seja garantido, isso é possível, em que as pessoas que estão isoladas, quer sejam por conviventes, quer sejam com doença, poderem ir votar, mas tem que ser em horários onde não está o resto da população e não podem ir todos ao mesmo tempo. Aquilo deveria ser um pouco por marcação, tentar dizer que podem ir daquela hora àquela hora e ir falando, pronto, mas isto vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. A projeção nacional é que na 4ª semana cerca de 12% da população estará isolada, não é? Quer com doença, quer os conviventes, e por isso isto vai ser problemático. Aqui na nossa região do Alto Tâmega estamos um bocadinho melhores. Porquê? Porque nós tivemos de facto um acréscimo muito grande de situações na última semana de dezembro, começou a crescer, e foi coincidente com o Natal. Não é? Mais testagem, não é? Dessas coisas assim. E isso foi evoluindo e nós estávamos, por exemplo, com uma média de novos casos por dia, entre os 130 e 150 casos por dia no ACES. E pensa-se, de acordo com os estudos e as projeções que são possíveis fazer em termos de saúde pública, que nós esta semana atingimos o pico. Ou seja, está estável, está a começar a estabilizar. Portanto, houve uma subida, está a estabilizar e se tudo correr bem, para a semana começa a descer. E quando eu digo se tudo correr bem, estou a falar de quê? Estou a falar das escolas. Porque nós também tivemos aqui, porque as crianças estiveram em casa e agora já abriram as escolas, não é? Pronto, já foram testados os professores, já têm estado a ser testados massivamente também os professores, as crianças. Felizmente, os testes que temos realizado muitos testes, mas felizmente têm sido negativos, lá há um ou outro que aparece positivo, mas já não foi na escola que apanhou, já vinha antes, não é? Porque eles estiveram sem escola, mas não estavam fechados em casa, não é? Andavam por aí. Agora, se houver esses cuidados, nós se calhar, em termos do Alto Tâmega, estaremos se calhar em condições de fazer, e depois também não temos muita gente, não é? Portanto, também não se juntam grandes aglomerados, as coisas vão ser mais pacificamente. Agora, pensando isto e vendo uma grande escala, por exemplo, Lisboa ou Porto, vai ser mais complicado. Pois, poderá ser problemático. Agora, desde que as questões de segurança sejam cumpridas, não é? E que haja uma boa estratégia de comunicação nos meios de comunicação social, porque é assim, mas as pessoas também já estão cansadas de ouvir falar que têm que usar máscara, que têm que fazer isto, têm que fazer aquilo, já começam a cansar-se, elas já nem ouvem, já não querem ouvir, e portanto isto vai depender de cada um realmente. E se calhar muitos deles optam por não ir votar, mas se calhar também já não votavam se não estivessem isolados. Agora é uma boa desculpa de fugirem à responsabilidade civil. Realmente há uns sempre que vão, não é? Há vários estudos que mostram, sobretudo, o eleitor do partido mais pequenino, ou tendencialmente mais pequenino, esse é mais fiel. Há um certo... A abstenção geralmente penaliza sempre os grandalhões. Não é?
Mas como já está prevista também o voto por antecipação, não é? E também pode ser. É isso, pode ser que isso resulte, ou que minimize, se calhar vai minimizar um pouco. Talvez. Meus senhores, mais alguma coisa a dizer sobre este assunto? Ou podemos passar ao próximo? Pronto, eu só gostava de aqui acrescentar uma coisa, já que não tive tempo de dizer, é que de facto as pessoas, como nós já temos uma taxa de vacinação muito boa, não é? As pessoas acham que o facto de já ter a vacina já estão mais à vontade. Está tudo bem, não é? Pronto, e esse é que é o engano, porque há uma coisa certa, e uma coisa é certa, é que de facto a vacina protege contra a doença grave, mas não protege da transmissão. Portanto, ou seja, daí que nós, neste momento, este ano, por exemplo, comparado com o ano passado, nós temos o triplo de pessoas infectadas. Mas, se calhar, temos três vezes menos de pessoas que estão internadas ou com complicações sérias. Não temos ninguém em cuidados intensivos, o que já é ótimo, e nos cuidados de internamento, basicamente, maioritariamente são pessoas que não fizeram a vacinação. Portanto, há aqui uma realidade, a eficácia das vacinas. Se bem que agora está-se a pensar que terão que ser melhoradas estas vacinas para que também possam evitar aquelas situações mais graves, porque depois há pessoas que mesmo com as doses todas da vacina, mesmo com a terceira dose já da vacina feita, estão internados. Porquê? Porque são pessoas que já têm outros problemas de saúde e que depois acabam por complicar e fazer outras, porque o vírus acaba e depois é assim, nós não sabemos se vai ficar por aqui, já se pensa noutras variantes e outras variantes poderão vir e, portanto, o que nós temos que continuar a ter sempre é as medidas de segurança e isso é fundamental. É o primeiro passo para o sucesso de tentarmos acabar com esta pandemia, para podermos passar a uma endemia. Muito bem. Vamos então já para o próximo tema. Estamos a ficar mesmo sem tempo, temos cerca de 10 minutos para abordá-lo, portanto vou pedir que sejam o mais sucintos possível. Vou começar agora com a professora. Relativamente a um tema que tem sido falado nesta última semana, que tem a ver com um concurso público que foi feito na Câmara de Mirandela em 2009, que o Tribunal ditou agora que o concurso tem que ser repetido porque não estavam reunidas as condições na altura, veio-se a provar que não foram cumpridas todas as regras. O que é que tem a dizer sobre isto? Ora bem, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Vou pegar assim aqui um bocadinho na parte cinematográfica que me é peculiar. Eu estive a ver a notícia. Isto tem aqui assim um bocadinho de Kafka, um bocadinho de Kusturica, com um bocadinho de Fellini pelo meio. Realmente aqui para já tem aqui um caso grave. É grave que este processo tenha levado 12 anos a ser concluído. Temos aqui uma decisão judicial que levou 12 anos, que pelos vistos ao longo de 12 anos teve sempre o mesmo resultado, agora o Supremo, portanto é a última decisão judicial. Temos aqui 22 técnicos que há 12 anos estão a trabalhar, não é? E que agora, de repente, podem sair, podem perder o seu lugar, podem mudar de ramo, não é? Porque os concursos que eles ganharam, o concurso em que eles entraram, foi anulado. Portanto, primeira coisa gravíssima. 12 anos para se resolver isto. Segunda coisa muito grave. Decide-se que as provas terão que ser repetidas no prazo de 90 dias e essas provas vão ter que ser feitas, as 100 pessoas que fizeram as provas há 12 anos vão ter que as repetir. Acho muito estranho onde é que vão reunir as 100 pessoas nos 90 dias.
sinceramente. Supostamente, segundo diz a notícia, as outras provas eram iguais para todos, não eram específicas de cada um dos cargos para os quais os concursos foram feitos. Agora dizem que as provas são feitas por uma entidade externa que está a elaborar o documento e que irá fazer a avaliação do desempenho dos candidatos. Entidade externa, eu às vezes tenho certas dúvidas em relação às entidades externas, como já falámos noutras entidades externas, noutros programas. E, portanto, custa-me a acreditar como é que já houve um erro, pelos vistos, há 12 anos. E agora está a fazer outro. Primeiro, porque há 22 candidatos que entraram e que não têm culpa nenhuma se houve erro há 12 anos e que estão há 12 anos a trabalhar e então não cumpriram bem os 12 anos? Não é? E agora vão sair? E os outros que vão entrar? Como é que é? Quer dizer, é muito grave andarmos a brincar com a vida das pessoas. Porque, enfim, provavelmente dizem que os concursos há 12 anos foram feitos para que estes 22 que já lá estavam continuassem lá. Será, não será? Foram os outros que reclamaram? Provavelmente sim, alguém reclamou, porque o concurso não estava bem. Mas de quem foi a culpa? De quem fez o concurso? Ou destes 22? Estes 22 foram cúmplices? Quer dizer, isto é muito grave. É coisas, erros atrás de erros. Num processo completamente kafkiano que levou 12 anos, não sei o que é que andaram a fazer, tanto tempo até a decisão tomar. É a justiça que temos, que pronto. Eu acho, sinceramente, uma vergonha isto acontecer, mas, sinceramente, a vergonha não só dos 12 anos, como da repetição de todas estas questões que acabo de dizer. Isto é realmente surreal e tem muito de... é muito cinematográfico, realmente, tendo em conta sobretudo estes dois realizadores que eu referi, o Kusturica e o Fellini, que aliás têm coisas em comum. Porque isto tem aqui todas as personagens. Eu incluía o João César Monteiro aqui também, não é? Também tem um bocadinho, porque tem muito de... o João César Monteiro tem muitos filmes que se passavam nos corredores do Júlio de Matos, não é? Isto realmente tem aqui uma loucura. Ou já agora a esquizofrenia do David Lynch, não é? Portanto, também. Então agora a opinião do Paulo Reis Mourão mesmo. Agora, exatamente, agora o Paulo. Lá está. Eu subscrevo o que a Anabela referiu aqui. Desde logo o problema da morosidade da justiça. E depois há a descompensação da decisão judicial, que são coisas diferentes. É que o que é que importa que me venham dar razão 200 anos depois, se eu 200 anos depois já não estou cá? Portanto, é uma questão muito simples. Obviamente servirá para uma moral histórica. Agora, eventualmente, até pode algum dos prejudicados já não estar entre nós, mas pode acontecer, ou até pode ter imigrado e completamente a vida está a ser feita do outro lado. E isso a Anabela já tocou, e avançando. Portanto, há aqui esse imbróglio, que é a própria decisão judicial tem que compensar os custos da morosidade do processo. Porque, neste momento, há um acumular de custos que envolve não só os técnicos que foram contemplados, os técnicos que eventualmente poderiam ser contemplados, o próprio Estado, a própria autarquia, e temos agora, ainda por cima, custos adicionais que advêm desta descompensação da decisão judicial. E agora, só para complementar, e eu tenho também aqui a Laurentina Teixeira sobre o aspecto. Obviamente todos nós já fomos, e aliás estamos aqui, pelo menos 3 pessoas, eventualmente a Elsa também já poderá ter tido algum contacto, mas todos nós já passamos por concursos públicos, com provas exigentes. Nós então na vida académica não fazíamos mais nada do que andarmos nisto, não é?
E, no entanto, o que é triste é, efetivamente, termos aqui este tipo de decisão, porque os concursos existem também para serem protestados, para serem condenados, portanto, é um direito que assiste ao cidadão num Estado de Direito. Portanto, num Estado de Direito, nunca é o decisor público que tem uma capacidade absolutista sobre o cidadão. E ainda bem, tem que temos haver 200 anos de Constituição e, portanto, nesse aspecto, ainda bem que o cidadão pode protestar contra os decisores públicos, inclusive contra os decisores académicos, médicos, portanto, pode ter isto tudo para tribunal, inclusive contra os próprios decisores judiciais. Porque, aliás, isto até já vem dos casos de corrupção. Há sempre 4 casos, que é a decisão mal conduzida e que gerou vício, a decisão que foi bem conduzida e que gerou vício, a decisão que sem vício foi mal conduzida e a decisão que sem vício foi bem conduzida. E, portanto, cada um destes 4 casos pode acontecer e só um é que é o correto para a comunidade, que é a decisão bem conduzida e sem vício. E, portanto, obviamente, é esse que interessa na maioria das situações, mas em abono da verdade, 3/4 das situações podem ocorrer, portanto, e todas elas a lesar a comunidade. Não é? E, portanto, aqui eu espanta-me é a descompensação da tal decisão judicial. Porque já que houve essa morosidade, inclusive eu refiro, nós temos isso no nosso Código de Ética da Universidade, estou certo que aqui ele terá algo próximo, que é, vamos supor que um aluno só recebe a nota passado 2 ou 3 ou 4 meses do período devido. Ele tem direito, inclusive, não só, se me entender, é avançar por outras vias, pronto, vai estar para os tribunais para ser compensado, mas tem direito, inclusive, para ser reavaliado que compense este dano imputável ao avaliador. Tão simples quanto isso. Portanto, porque é que a própria decisão judicial não compensa essa atualização? Portanto, esperemos que se haja a reposição. Não estamos a ouvir. É uma reação muito rápida, peço desculpa. Laura, uma reação muito rápida a esta questão. Temos mesmo que terminar. Eu não tinha muito mais a acrescentar relativamente àquilo que foi dito. De facto, a Justiça anda muito atrasada nestes processos e este é um processo que, de facto, eu até tive alguma dificuldade em perceber, porque é assim, porque quem não tem culpa, que são aquelas 22 pessoas, não é, que se candidataram, que ficaram incluídos, se o concurso estava mal ou não, e agora podem vir eles a ser penalizados e até eventualmente ficar sem os cargos. Acho que isto, pronto, eles não terão... espero que não os prejudiquem de maneira, não é, que haja aqui, porque não é por um atraso da Justiça que agora eles tenham que até repor alguma coisa que seja, eles deveriam, só espero que isso não venha a acontecer, não é, mas eu também tive alguma dificuldade em perceber esta notícia, porque de facto ela é tão rebuscada que... Sim, E nós no meio universitário, o Paulo acabou de dizer, e hoje em dia é cada vez mais frequente haver reclamações de concursos e quer dizer, uma pessoa ganha um concurso e fica na dúvida se vai ter vantagem em ganhar, porque estamos com o coração nas mãos, uma série de anos. Se o nosso concurso, se alguém reclama do nosso concurso, porque podemos daqui a 10 anos perder o cargo, quer dizer, porque demora 10 anos a resolver e nós não temos culpa se o edital tem um erro, se a universidade comete um erro no edital. Quer dizer, são coisas que não podem acontecer, as coisas à partida têm que primeiro ser resolvidas. Vamos então... Tem que haver ordem, o edital não pode ter erros, ou não pode haver vícios, lá está. Mas também as coisas não podem ser tão longas, porque se houver vício tem que ser resolvido logo, não é? Antes do concurso sair. E isto é realmente surreal, não é? Sobretudo porque vão ser, naturalmente,
se calhar vão ser prejudicados estes 22 funcionários que durante estes 12 anos cumpriram as suas funções e estiveram a trabalhar, naturalmente. Até eventualmente pode nem acontecer, porque se calhar os outros candidatos vão ter que reaparecer. Eventualmente o interesse deles agora é menor, a menos que sejam candidatos que até, pronto, possam estar até dentro também já do sistema municipal, não sei se naquela autarquia ou noutros, eventualmente poderão manter algum interesse. Já fizeram as suas vidas, não é? Por outros caminhos. Acumular de custos que eu continuo a dizer aqui, independentemente do vício do processo que terá os seus responsáveis, há aqui o sistema judicial que efetivamente não está propriamente a ser razoável nesta decisão tardia. E isso é um atraso de desenvolvimento em qualquer sociedade. Isto é a mesma coisa que o jogo estar a decorrer, marca-se penalti, protesta-se. O árbitro vai esperar 3 anos para marcar o penalti. Muito bem, meus caros. Obrigada por esta 1h e pouquinho de conversa. Tínhamos muito mais que falar. Precisávamos, como eu disse, de 2 ou 3 programas para falarmos de tudo. Muito obrigada por estarem connosco. Nós voltamos na próxima semana. Esperemos nós já presencialmente com novos temas, os comentadores de sempre e, claro, contamos consigo desse lado.